meu nome é Isabela Marinho, sou estudante do primeiro período do curso de Direito na Universidade Estadual do Tocantins e a respeito do livro Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro, eu vou falar sobre o Brasil caipira. Caipira é um termo utilizado para denominar o morador da região da Paulistânia, proveniente da mistura do indígena com o português. Durante muito tempo em São Paulo só se falou o tupi geral, que é uma língua advinda da adaptação jesuítica do tupi-guarani. Além da língua, outros aspectos da cultura indígena, né, a cultura desse povo, era, por exemplo, as técnicas de plantio, né, por exemplo, a lavoura de coivara, as técnicas de caça, de pesca, a utilização dos utensílios domésticos, de redes, de cabaça, de peneira, tudo muito parecido com o que você encontraria em uma aldeia indígena comum. O que diferenciava é que eles utilizavam algumas vestimentas simples, eles tinham acesso a armas de fogo, a alguns instrumentos metálicos e a aspectos culinários advindos da cultura açucareira, como a rapadura e a pinga. Durante muito tempo, os paulistas caçaram indígenas, primeiramente para que eles servissem de mão de obra em suas fazendas e sítios, mas posteriormente para que eles pudessem ser comercializados na indústria açucareira. Entretanto, o grande sonho paulista sempre foi achar metais preciosos ou jazidas de pedras preciosas. O ouro foi encontrado em um lugar onde antes não havia ninguém, depois de 30 anos haviam 300 mil pessoas. Mas com o tempo, o ouro foi se tornando escasso e essas pessoas começaram a se ocupar de outras atividades, como a criação de porcos, a fazer toicinhos, a plantar roça de milho, a criar vaca, a fazer queijo. Tudo isso contribuiu para a criação de uma cultura caipira. O bandeirantismo era uma grande empresa econômica, e quando o bandeirante perdeu sua iniciativa maior e o seu contato com o mercado, ele se sedentariza e compõe o caipira, se tornando um bandeirante atrofiado que produz para si mesmo. Com o passar do tempo, a indústria cafeeira foi para a região da Paulistânia e, com isso, africanos escravizados foram para lá levando a sua cultura essa que foi absorvida pela cultura caipira. Então, alguns aspectos como a congada e o batuque foram absorvidos. E, dessa forma, o mundo caipira se enriquece com a cultura africana e é uma espécie de identificação entre a cultura indígena, africana e portuguesa. A unidade básica da cultura caipira é o bairro, que é a porção de território em que as pessoas não têm contato imediato, mas elas se identificam ali como uma comunidade. O caipira, periodicamente, se encontra na obrigação ali de realizar algumas atividades comunitárias, como, por exemplo, a construção de uma casa, que uma pessoa não pode construir sozinha, então ela chama outros componentes do bairro para ajudá-la. Outro aspecto muito importante também é a festa de São João, por exemplo, onde uma pessoa do bairro leva comida, outra organiza o lugar. E esse tipo de festa é muito importante, principalmente para a coesão social. O lazer faz parte da cultura caipira, foi uma coisa herdada da cultura indígena, né? E muitas vezes o caipira era visto como preguiçoso por usufruir do seu lazer. A Revolução Industrial traz um grande impacto nessa sociedade, porque era uma sociedade de subsistência, onde não tinha mercado, eles tinham feiras, onde não tinha industrialização, eles tinham o artesanato. E as instituições básicas da cultura caipira foram desintegradas com a onda renovadora representada pelas novas formas de produção agrícola e pastoril de caráter mercantil. Com a industrialização, se altera essa constelação do que tinha de fundamental, que era a sua tecnologia produtiva, transformando todo o seu modo de ser, de pensar e de agir. E com o tempo, o caipira é introduzido nessa noção de que ele tem que comprar coisas o tempo todo e ele não tem dinheiro para isso, e o seu tempo de lazer se foi nessa brincadeira, né? Ele se muda para a cidade. E lá ele é marginalizado e ocupa espaços, né, como pedreiro, ele vai ser pedreiro, ele vai ser porteiro e vai morar na periferia. E ultimamente essa coisa se tornou ainda mais complexa, porque as instituições tradicionais estão perdendo todo o seu poder de controle e de ordenação. A escola não ensina, a igreja não catequiza e os partidos não politizam. O que opera é um monstruoso sistema de comunicação de massa, fazendo a cabeça das pessoas, impondo-lhe padrões de consumo intangíveis,
aprofundando ainda mais a marginalização dessas populações.